Vocês sabiam que pequenas escolhas podem acarretar, podem gerar grandes resultados? A gente às vezes acha que não, né? Mas pode sim. E a gente vai provar isso para vocês. Seguimos aqui o Conexão APM com um tema que toca diretamente o cotidiano de professores e gestores. Como é que pequenas escolhas pedagógicas e escolhas de gestão podem gerar grandes resultados na aprendizagem? Quem vai responder a esta e outras perguntas é a nossa próxima convidada, Marilene Fogaça. Marilene é psicóloga, pedagoga, especialista em formação de professores, gestores e lideranças escolares, e ela tem mais de 35 anos de experiência. Vamos aplaudi-la e recebê-la com muito carinho, Marilene Fogaça. Bem-vinda, Marilene. Bom dia a todos e a todas. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês, num grupo de gestores e prefeitos tão preocupados com o dia a dia dos municípios de vocês, procurando trazer sempre mais qualidade de vida para suas cidades. Eu falo da Editora Munera, e quero falar um pouquinho sobre a Editora, que é uma empresa que acredita que a educação tem o poder de transformar vidas, especialmente quando prepara crianças e jovens para fazer escolhas conscientes, responsáveis e sustentáveis ao longo da vida. Na Munera, nós acreditamos que a educação financeira é uma ferramenta de transformação social. Por isso, apoiamos as redes de ensino na formação de estudantes mais conscientes, responsáveis e preparados para escolhas inteligentes ao longo da vida. Mais do que falar sobre dinheiro hoje aqui com vocês, eu vou falar sobre valores como planejamento, responsabilidade e cidadania. Nós apresentamos sempre soluções educacionais que contribuem para o desenvolvimento integral desses estudantes e o fortalecimento de políticas públicas de educação, sempre respeitando cada um dos municípios. Em função disso, eu quero trazer hoje uma reflexão a respeito de pequenas escolhas que podem gerar grandes resultados quando temos uma boa política pública aplicada dentro dos nossos municípios, no chão da escola. A educação financeira, ela ensina para a vida. E eu sempre gosto de falar de educação financeira em 3 grandes blocos. O primeiro deles, falar um pouquinho sobre a reflexão, sobre o que é realmente a educação financeira. Em segundo ponto, falar sobre as mudanças que transformam toda uma geração. E, por último, o impacto que isso gera em todos os municípios. Se nós considerarmos que a educação financeira ela não é simplesmente falar de dinheiro, falar de notas. Ela não é falar sobre grandes investimentos em bolsa de valores. Ela não se baseia unicamente numa economia doméstica, que passa a ser um grande erro. A educação financeira é uma grande ferramenta para políticas públicas de qualidade. E isso acontece quando a gente consegue desenvolver comportamento adequado, de acordo com aquilo que é necessário. Planejamento, quando a gente aprende a planejar desde a mais tenra idade. E isso a gente faz através de políticas públicas que levam para as escolas materiais de suportes pedagógicos preparados para passar isso para os nossos alunos e os nossos professores, que acabam aprendendo a planejar,
a ter responsabilidade e tomar grandes decisões. Hoje, nós temos os maiores problemas financeiros ligados diretamente a pequenos equívocos que nós praticamos diariamente. Se você for ver quem tem hoje um problema financeiro muito forte, você vai perceber que isso é consequência do quê? De pequenos erros ao longo de um determinado período da vida. Por isso, a implementação de uma educação financeira de qualidade no seu município, na sua escola, é fundamental. É fundamental para quê? Para que ela ensine decisões conscientes. E quando eu falo de decisões conscientes, eu falo de ter um consumo adequado. Um consumo aonde você pensa antes de fazer a ação da compra. Você aprende também poupança, não importa se é R$1, 10, 100, 1.000, 1.000.000, mas que você coloque desde sempre a importância da pequena poupança e que o indivíduo, o aluno, cresça com esse comportamento. O planejamento, porque o planejamento ele só pode vir a partir do momento que você tem consciência do que está fazendo. Crédito. Quando a gente ensina crédito numa política pública de qualidade dentro da escola, você não está falando daquele crédito que você viu, o sapato foi lá, comprou, jogou no cartão de crédito, comprou a roupa, jogou no cartão de crédito, eu me viro, depois eu dou um jeito e pago. Não. É quando você consegue ensinar para todos que o crédito ele não serve, ele não deve nunca vir para tampar um buraco. O crédito ele deve ser alguém que vem para somar, para que você dê um passo a mais. Então, deixar de ter essa concepção que o crédito vem, ai meu Deus, eu estou com um buraco aqui, eu corro lá, pego um empréstimo, faço qualquer coisa. Não. É o crédito planejado. E a partir do momento que existe isso, você vai ter o quê? Um sujeito que tem projeto de vida. Crianças e jovens hoje e os adultos estão precisando desse ensinamento, por quê? Se nós observarmos, em 2022, 45% dos estudantes até os 15 anos, eles não tinham a formação básica de educação financeira para ter uma vida digna. Se a gente considerar que dentro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que cuida de todos os outros países, se comparados com o Brasil, em todos os outros países que ela cuida, o máximo de pessoas que não tinham a formação básica de formação financeira era 18%, enquanto o nosso é simplesmente 45%. A educação financeira ela vai contribuir na infância, ela vai contribuir na juventude e também na vida adulta. Na infância, ela vai aparecer nas questões mais simples que existem, que é ensinar o aluno a esperar, a cuidar daquilo que ele tem, a escolher melhor o que ele quer e o que ele precisa. Vai aprender a compartilhar simplesmente e também a compreender os seus limites. E como você faz isso? Com um bom suporte pedagógico dentro da sala de aula. Você faz isso com uma editora que acredita que é capaz de transformar vidas e uma sociedade com uma boa educação financeira. Isso é a base de tudo. Quando chega na juventude, a partir do momento que ele teve uma boa política pública de educação financeira
na base, ele vai ampliar a capacidade dele para tomar decisões sobre consumo. Ele vai conseguir entender tecnologia. E aí, veja, não é ser um programador, mas ele vai aprender através de um vídeo, através de atividades que eles desenvolvem em materiais específicos para a educação financeira, a lidar com a tecnologia. Vai aprender também, através de uma boa orientação, a importância do trabalho, porque é o trabalho que traz renda. Ele tendo renda, ele vai ter crédito. E aí não vai ser o crédito tampar buraco, vai ser o crédito para dar um passo para crescer. Dessa forma, nós vamos ter o quê? Famílias mais bem organizadas. Por quê? Porque se a gente considerar abril de 2026, ou seja, há 2 meses, nós tínhamos 80,9% das nossas famílias endividadas. E elas estão endividadas por quê? Por falta de uma política pública de educação financeira na base. Por isso, Munera pensa e bate tanto na necessidade de trabalharmos isso no chão da escola, dentro da sala de aula. Pensando nisso, nós temos um panorama que não é dos melhores. Nós temos 45% dos estudantes até os 15 anos sem qualquer formação básica da educação financeira. E temos a família, 80,9% das famílias completamente endividadas. Eu acho que esses dados eles são suficientes para provar que é fundamental uma política pública de educação financeira ali no chão, dentro da sala de aula. Quando as nossas crianças aprenderem coisas simples, elas terão mais sucesso. Por quê? Hoje, elas têm dificuldades nas coisas mais simples do cotidiano. Por quê? Porque elas aprendem coisas que não vão resolver e não vão acrescentar no projeto de vida de cada uma delas. Da mesma forma, se elas aprenderem a comparar preços, a entender os juros e também a planejar gastos, elas vão fazer o quê? Elas vão compreender situações simples, que são os preços, os juros e os gastos. A partir do momento que essa criança tiver essa educação, ela cresce e aprende a diferenciar entre desejo e necessidade. Aí a gente retoma dizendo que grandes resultados também nascem de pequenas mudanças de comportamento. E uma criança que aprende a esperar quando ela tem um material que auxilia na hora de ela planejar uma atividade com o coleguinha, que ela aprende como lidar com o dinheiro, a importância das decisões, ela se torna um jovem que consegue planejar os seus objetivos. A partir do momento que ele consegue esperar, que ele planeja os seus objetivos, ele se torna um adulto que consegue diferenciar claramente entre desejo e necessidade. Investir na bolsa e dinheiro está bem longe do que a gente pretende ensinar e falar. O que a gente pretende e o que a gente deseja, e o que a Munera prega através de todo o seu suporte pedagógico, é desenvolver organização, planejamento, um consumo consciente, responsabilidade dos seus atos e das suas compras, principalmente com o crédito, aquele que vem para fazer buraco, autonomia e tomada de decisão.
Todos esses comportamentos, eles acabam desenvolvendo competências financeiras para uma vida toda. E essas competências, elas são importantes e essenciais quando trabalhadas para fazer escolhas melhores, para evitar desperdícios e também para planejar objetivos. Quando você consegue planejar um objetivo, é porque você evitou desperdício, é porque a sua escolha é a melhor possível naquele momento. E isso faz o quê? Com que eles compreendam as consequências das suas atitudes e automaticamente desenvolvam responsabilidade social, que é algo que a Munera prega muito. Responsabilidade social, cidadania e comportamento socioemocional. Trago aqui uma reflexão para vocês, onde a gente lembra que na escola a gente aprende muito a resolver equações, mas a gente não aprende a planejar um sonho, a organizar um orçamento ou tomar decisões conscientes. A escola prepara para a prova, enquanto a educação financeira prepara para a vida. Pequenas mudanças fazem diferença quando você baseia que a criança, no momento que ela aprende, o que ela precisa, o que ela deseja e o que ela pode esperar, ela desenvolve um autocontrole e um pensamento crítico. E isso faz com que ela seja um adulto com menos impulsividade, mais responsabilidade e melhor planejamento futuro. Hoje, um dos grandes problemas que nós temos são as compras por impulsividade. Por quê? Porque não tem essa relação do que precisa e do que pode esperar. Ensinar o valor das escolhas também passa por política pública de qualidade lá na escola, mostrando que toda escolha tem as suas consequências e que é importante ele aprender a administrar o tempo, que é um recurso, o dinheiro, que é recurso, e a energia, que também é um recurso. Aprendendo a administrar esses fatores, ele vai aprender a administrar a própria vida. Da mesma forma, metas e objetivos acontecem com atividades bastante práticas. Eu vou ter que correr um pouquinho, porque tem aqui, ó, está piscando que meu tempo acabou, tá? Que é juntar moedas, mesmo para adquirir brinquedos, que é economizar água, economizar energia e planejar uma atividade com a turma. Dessa forma, ele vai ser um adulto mais preparado para amanhã. E isso tudo, ela tem que acontecer em consonância com a escola, com uma boa política pública de ensino, acompanhamento pedagógico e suporte de material, dentro da família, porque dentro de um bom suporte, você também tem auxílio para a família trabalhar essas questões com os seus filhos em casa. Na comunidade, porque a comunidade é o reflexo total de escola, da família, e isso vai levar para uma política pública de excelente qualidade. E nós temos que observar que esses comportamentos eles são muito importantes, porque a criança, mais do que ouvir, ela utiliza a observação de comportamentos que estão ao seu redor. Resultados ultrapassam alguns muros da escola, com protagonismo de aluno, desenvolvimento socioemocional. Também os resultados ultrapassam na família, quando tem mais diálogo, tem redução de desperdício, e isso tudo é ensinado com o devido suporte pedagógico. E na comunidade, quando o indivíduo se torna mais consciente, ele aprende a compreender os recursos públicos, a cultura, o desenvolvimento sustentável. A educação financeira em política pública de desenvolvimento, ela transforma, porque a questão não é cumprir somente o que diz os currículos escolares, mas muito mais do que isso, formar cidadãos que sejam mais conscientes, mais responsáveis e mais preparados para o futuro.
Não podemos esquecer que hoje investir em educação financeira significa reduzir problemas sociais amanhã. Reflexão, pequenos hábitos que podem ser utilizados e que fazem uma grande mudança na vida e na sociedade, como evitar desperdício, cuidar do patrimônio coletivo, fazer investimento em ações de impacto social e ambiental. Hábitos simples, eu já falei, vou dar uma puladinha aqui, e dizer que nenhuma transformação ela começa grande. Ela começa com pequenos hábitos, com uma conversa em sala de aula, com um novo hábito de pensar e refletir antes das ações, e também com uma decisão consciente no momento de compra, e atividades práticas de matemática ligadas ao projeto de vida. Grandes resultados não nascem de grandes ações isoladas, elas surgem da soma de pequenas escolhas feitas todos os dias. Países que tratam a educação financeira como política pública, parte do currículo escolar e formação para a vida, tendem a preparar melhor os seus cidadãos para escolhas de consciência, serviços financeiros e qualidade de vida. E, para encerrar, a educação financeira não é apenas ensinar sobre dinheiro, é formar cidadãos capazes de planejar, decidir, sonhar e construir um futuro melhor para si e para toda a família e sociedade. Muito obrigada. Muito obrigada.